Vamos embarcar juntos em uma viagem no tempo, para reviver um dos capítulos mais nobres e heróicos da gloriosa história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês sabiam que o Vasco não é uma lenda apenas nos campos de futebol, mas também um herói na história do Brasil? Durante a Segunda Guerra Mundial, o clube se destacou com um ato de solidariedade e patriotismo que marcou para sempre sua trajetória. Em um momento crucial da nossa história, o Vasco da Gama contribuiu significativamente para o esforço de guerra, doando 2 aviões à Força Aérea Brasileira, um gesto que vai muito além das 4 linhas e que merecemos relembrar com orgulho. Preparem-se para conhecer essa história inspiradora, que é mais um exemplo da grandeza e do espírito solidário da nossa imensa torcida bem feliz, o Estádio São Januário, que tem a mística de ser o local onde Getúlio Vargas assinou a CLT em 1943 e onde Luiz Carlos Prestes discursou a favor da redemocratização em 1945, teve antes, ainda em 1942, sua primeira participação política. O Vasco da Gama colocou o estádio à disposição do Exército Brasileiro, e lá foi montada a Escola de Instrução Militar do Rio de Janeiro, onde se formaram mais de 10.000 soldados. Além da formação, São Januário era o local onde os recrutas podiam se distrair jogando futebol, e serviu também como alojamento para soldados que chegavam de outros estados rumo à Europa em guerra. Mas a participação do Vasco na luta contra o nazismo não acabou por aí. A Segunda Guerra Mundial foi o tempo dos temíveis U-Boats alemães, que semeavam o terror na costa brasileira, afundando nossos navios mercantes e derramando o sangue de inocentes. A revolta se espalhava pelo país e os vascaínos, esses grandes realizadores, se juntaram ao clamor popular. A diretoria passou a receber doações para o esforço de guerra, velhos remadores ofereciam suas medalhas, o objeto mais sagrado de um campeão, para serem vendidas e angariar fundos. Até um telescópio foi doado em nome do Vasco para a Marinha. Então o maior dos presidentes vascaínos, Ciro Aranha, começou a coordenar esse projeto de civismo vascaíno. Seu objetivo? Doar nada menos que um avião à FAB. Estava formada a Comissão Pró-Avião Vasco da Gama, formada por alguns dos mais valorosos vascaínos. Na sua primeira reunião, o seu tesoureiro, Arthur da Fonseca Soares, propõe que se compre imediatamente o avião. Por imediatamente entende-se, que todos saíssem naquele momento e encomendassem o aparelho. O presidente da comissão, e depois presidente do Vasco, Manuel Ferreira de Castro Filho, chegou a argumentar que a campanha nem havia sido iniciada, ao que foi respondido por Arthur: no Vasco, basta plantar a semente. E foram eles fazer história. Chegando na importadora, foi pedido ao seu gerente, outro grande vascaíno chamado Silvano Santos Cardoso, que mostrasse os modelos que tinha. Este começou com o melhor de todos, mas é muito caro, disse Silvano, e já se preparava para virar a página do mostruário quando foi interrompido pela comissão: queremos 2. A comissão confiava que os vascaínos iriam aderir em massa àquele projeto. Agora era só realizar a campanha, e assim foi feito. Fixaram-se 3 faixas de contribuições. Cada uma delas daria direito a um distintivo para os doadores, que uma semana depois já se multiplicavam. São Januário se encheu daqueles vascaínos orgulhosos com seu distintivo na lapela. Em 20 dias a campanha foi encerrada, seu objetivo havia sido alcançado e ainda sobrou dinheiro. Se pensou em devolver o excedente para os contribuintes, afinal muitos deles eram humildes, mas essa ideia foi recusada por todos aqueles que aderiram à campanha. O saldo foi então aplicado e esse valor ajudou a construir a sede náutica da Lagoa, alguns anos depois.